Olha a Sueli aqui novamente para falar com vocês, mas dessa vez algo bem específico, né? Essa vez nós vamos estar pensando e trabalhando no contexto pitch. Mas antes de falar do contexto pitch, é importante também dizer para vocês por que eu estou nesse lugar, né? Para além, né, da condição de líder do consórcio, né, a coordenadora do consórcio, eu também sou empresária. Então, sou afroempresária, eu tenho um negócio que se trata da Yaomi Cosmética Natural, que é um negócio que elabora fitocosméticos com plantas medicinais locais. Essas plantas medicinais, elas são cultivadas em espaços de povos e comunidades tradicionais, que tem a proposta de criar um bem-estar, um equilíbrio do ponto de vista físico, emocional e energético para todas as pessoas que usam. E assim, a nossa flora, né, soteropolitana, ela não deixa a desejar a flora alguma. Ela é tão boa quanto a flora amazônica, é tão boa quanto a flora europeia e melhor ainda para nós, porque a fisiologia das plantas, ela converge com a fisiologia dos nossos corpos que estão aqui na cidade de Salvador. Então, inicialmente, já apresentei um pitch para vocês. Então, o que nós vamos fazer aqui é juntar todas as informações que foram apresentadas para vocês nos módulos anteriores, com Tânia, com Antônio Pita, com Bia Moremi, com Ana Luísa, com Karina, para poder construir esse pitch final, que nada mais é uma ferramenta, uma forma de apresentação que dura entre 3 a 5 minutos para um potente financiador, para um potente investidor. Imagine vocês, Salvador está bombando no mundo, né? Com a vinda de Beyoncé, o ano passado para cá, dizendo que Salvador é o lugar dela, o mundo todo quer estar em Salvador. Imagine Monique Evelyn, ela é soteropolitana, ela sempre vendeu Salvador e agora está vendendo muito mais Salvador. Quem é Monique Evelyn? Monique Evelyn é uma dos tubarões do programa Shark Tanks, é uma potencial investidora. Você pode encontrar em qualquer canto aqui dessa cidade. Imagine você ter 30 segundos, 1 minuto com Monique Evelyn para dizer o que é o seu negócio. É esse o desafio que a gente vai construir aqui agora para vocês. Então, seguramente vocês já criaram um acúmulo dos módulos anteriores com o histórico do afroturismo, as questões das ferramentas, a questão dos marketings, né? A perspectiva da língua PNL, da língua inglesa que vem trazendo, como funciona o trade e agora vai juntar todo esse conhecimento para chegar nesse formato do pitch, nessa apresentação, que é, ao menos o desafio, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, porque vocês só vão falar do que vocês sabem. Só vão falar do que está dentro de vocês. Porque, diferente de outros negócios mais tradicionalistas, os nossos negócios que são afrocentrados, ele vem carregados de afeto, ele vem carregado de significados. Eles têm um vínculo, uma ancoragem na nossa ancestralidade, nas nossas raízes. Então, não a ideia surge a partir mais de uma necessidade do que uma oportunidade. Mas aí tem alguns até que surgem juntos, necessidade e oportunidades para poder acontecer. Agora que estamos aqui, como podemos entrar no mercado? Sabendo que é muito difícil a aquisição de investimento, como nós podemos construir uma narrativa que convença a esse potencial cliente para poder fazer o investimento correto que a gente precisa para o nosso negócio. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui, é isso que nós vamos trazer de informações para que todos vocês, né, sem exceção, possam estar prontas para qualquer momento. Você pode se preparar um pitch para algo programado, por exemplo, olha, estou participando de uma aceleração, como já aconteceu comigo, e no dia X eu vou ter que apresentar o pitch. Então eu faço toda essa programação do pitch, eu faço todo esse treinamento, seja ela para 5, para 10 ou para 13 minutos. Ou então eu posso, de repente, estar andando nas ruas do Pelourinho e aí encontro o Monique Evelyn ali na porta da Vale do Dendê. E aí o que é que eu faço? Corro perto dela, me apresento e dou o meu pitch em 30 segundos, porque tempo para essas pessoas é ouro e a gente precisa otimizar o tempo para poder chegar nas nossas conquistas. Então, bora lá? Mas aí, você diz aí, você sabe o que é pitch? Pitch, na verdade, é uma apresentação no qual você vai construir acerca do seu negócio, falando dos seus produtos e serviços, no período de 3 a 5 minutos, para convencer um potencial financiador e investidor.
Basicamente é isso. Ah, Sueli, mas é muito difícil falar como é meu negócio, tem tanta coisa, tem tanta informação, tem tanta história. Em 3 de 5 minutos não dá tempo. Vocês já pararam para observar o tempo que existe nas redes de televisão? Vocês já pararam para pensar o time das propagandas que estão nas rádios e nas TVs? Então, as pessoas, para poder fazer aqueles trabalhos, as empresas para fazer esse tipo de trabalho, eles precisam ser sucintos, eles precisam trazer palavras-chave, conteúdos relevantes, com efeito que vá mexer no inconsciente daquelas pessoas para poder fazer com que elas se sintam atraídas pelo seu negócio, para poder, enfim, você comprar. Lembra daquela propaganda da década de 80, compre batom, seu filho merece batom? Foi uma propaganda que viralizou e no meio do marketing é um exemplo de como você trabalhar a sua marca, como você trabalhar seu produto, numa forma que o outro ou a outra deseje tê-lo perto. Então, o pitch, você vai usar essas ferramentas, mas você tem 2 tipos de pitch, né? Ou 3. Na verdade, tem vários, mas eu vou citar 3. Tem o pitch do elevador, que é aquele de 30 segundos, quando você, de repente, encontra a Monique Evelyn no Mercado Modelo, e ela vai atravessar a rua e ela vai subir o elevador Lacerda. Então, subindo o elevador Lacerda, você tem 30 segundos para vender seu peixe. Como é que você vai fazer? Que se chama exatamente pitch de elevador. Tem o storytelling. O que é o storytelling? Quando você constrói uma narrativa, você vai contar a história do seu negócio, no qual envolve a sua personalidade, a sua trajetória de vida. Então, para o pitch do elevador, você vai ser sucinto, você vai dar seu nome, vai dizer o objetivo do seu negócio, quais são as dores que seu negócio vão causar e como você vê a forma de escalar e atender uma quantidade de pessoas para convencer o fornecedor do seu negócio. Né? Por exemplo, no meu caso, a minha empresa, ela tem um diferencial no mercado, que é trabalhar com plantas medicinais locais e a aromatização é feita com quê? Com óleos essenciais. Mas são óleos essenciais também das nossas plantas. Óleos essenciais porque os óleos essenciais vão atuar no sistema líbico das pessoas, né? No sistema simpático, para poder acalmar as pessoas, para poder cuidar do comportamento das pessoas. Então, esse é o meu diferencial. Enquanto outras marcas utilizam essências, eu utilizo óleos essenciais, eu utilizo a alma das plantas e as plantas locais. Então, já tem um grande diferencial porque essas plantas são cultivadas nos espaços de povos e comunidades tradicionais. Perceberam? Perceberam como é que eu entro no mercado dizendo o que é que eu vou cuidar e como é que eu vou cuidar? Se eu falo do emocional, eu estou dizendo, em outras palavras, que a nossa sociedade, em algum grau, sofre de um problema emocional. Seja ele depressão, seja ele estresse, seja ele ansiedade, ou seja, existe essa demanda. Se a gente olha para a Organização Mundial de Saúde, ela comunica que, por exemplo, o Brasil, considerando os países da América do Sul, é o primeiro no ranking que tem pessoas com esse nível de problema. Em toda a América, o Brasil só perde dos Estados Unidos. Então, existe um problema no âmbito mundial que reflete no local, principalmente nesse processo pandêmico que estamos vivendo. Então, apresentei um problema e tenho uma solução para esse problema que minha empresa pretende resolver. E com vocês, façam essa reflexão, façam esse exercício. Como foi constituído o seu negócio? Para que você faz o seu negócio? Que dores os seus negócios vão curar? O primeiro momento para fazer o pitch, você tem que fazer uma apresentação. Quem é você? Quem é você no seu negócio e quem é você na vida? Porque nesse contexto que nós vivemos, os negócios eles se confundem com o dono do negócio. Principalmente esses negócios que têm um envolvimento, que traz uma narrativa, que traz um histórico. Então, quando você se apresenta, você fala quem é você e ali na sua narrativa já vai aparecer o que motivou a memória afetiva que trouxe você para o seu negócio. Por exemplo, eu vou sempre dar minha empresa como exemplo. Eu sou CEO da Yaomi Cosmética Natural, eu fui criada com mulheres que sempre cuidaram da família com manipulação de ervas, com folhas, que me fizeram criar
a minha filha e cuidar da minha filha com o mesmo amor e afeto e respeito a essa ancestralidade. Então, eu sou Sueli Conceição, eu sou bióloga de formação, eu tenho doutorado em desenvolvimento e meio ambiente e constituí a Yaomi na perspectiva fitocosmética. Perceberam? Então, a minha trajetória de vida me conduziu para o meu negócio. Então, o que é que eu trago comigo de memória afetiva? Lembrar da forma como a minha avó materna cuidava da família utilizando as ervas. E eu produzo sabonete. Mas produzo sabonete porque minha avó era lavadeira e também produzia sabão para lavar as roupas. E ela fazia aquele sabão de cinzas, que é chamado de sabão de coada. Era o sabão mais duro. Então, eu tenho na minha memória os momentos que minha avó coletava a folha de patchouli no campo para poder aromatizar as suas roupas. Vocês estão percebendo? Então, a minha experiência de vida, o meu fazer do cotidiano, essa memória afetiva me traz hoje no lugar do CEO da Yaomi. Então, vem com toda essa carga. Então, quando escolhe o caminho de fornecimento de matéria-prima, que essas plantas são cultivadas nos espaços, eu estou dizendo, eu continuo conectada com a minha ancestralidade, eu continuo conectada com aquelas pessoas que culturalmente sempre garantiram a manutenção da utilização das plantas medicinais nas nossas vidas. E aí a gente conta uma outra história. E um outro diferencial, a possibilidade, por exemplo, de fazer uma visita na cadeia produtiva desses produtos. É você ir em loco, ver onde é que cultiva, como é que extrai, como é que manipula, até chegar no produto final. E eu vou perguntar de novo, e no seu negócio, qual é o caminho que você percorre para chegar no consumidor? Você já parou para pensar como o seu fazer do cotidiano, como sua memória afetiva pode estar interferindo no seu negócio? Um outro ponto para poder você falar do seu negócio é identificar o problema. É importante você identificar o problema, porque é a partir do problema que o seu negócio vai fazer sentido. Se não houver problema, não faz sentido o teu negócio. E esse problema, ele tem que estar de uma forma pungente para que os seus serviços ou produtos seja eficiente. Vamos pensar aqui junto. Nós estamos falando de afroturismo. Então, o afroturismo, ele é uma ferramenta do turismo que ele tem um quê muito pedagógico, né? Um quê decolonial, que ele fomenta também a economia, né, entre os empreendimentos pretos e pretas. Ele faz esse mix, né? O afroturismo da cidade de Salvador, ele também impulsiona, né, negócios que sejam geridos por mulheres e mulheres pretas. Então, na cidade de Salvador, o afroturismo, ele tem vários leques para poder chegar nesse contexto de fortalecimento, né, dessa identidade afrocentrada na perspectiva do turismo, onde vai sair essa lógica única e exclusiva de turismo, sol e praia, que acontece no verão, que é a estação que estamos vivendo aqui agora. Porque a proposta é que tenha fluxo todos os anos. Então, vocês que estão aí, que têm as experiências nos seus espaços, né, culturais, que têm experiência nos seus espaços gastronômicos, que têm experiência nos seus ateliês, né, de design, nos seus ateliês, né, de artes, nos seus ateliês, né, de estéticas. Então, vocês têm todos os elementos que vão constituir, né, um cuidado, ofertar um serviço e produto para esse turista. Então, vamos nos colocar no lugar do turista. Quando a gente sai para turistar, usar bem um baianês específico, a gente se preocupa com alguma coisa? Não. A gente sai para se divertir, a gente sai para arejar a mente, a gente sai para viver as experiências e não quer se preocupar com nada. Então, quando a gente chega nos estabelecimentos, a gente quer receber, né, aquele serviço, aquele produto para poder aguçar, para poder sanar a nossa expectativa, para poder saciar os nossos desejos. Né? Tem pessoas que saem do outro lado do mundo para chegar aqui em Salvador para experimentar o acarajé, uma iguaria que tem um quê ancestral, né? Que tem uma história por trás, que no continente africano é um alimento votivo,
né, para Inhaçã, para Oiá, que na diáspora ele vem nesse contexto, mas vira também um alimento popular. Até porque no continente africano, as etnias, todas as pessoas comem as comidas dos ancestrais. Então, isso é perfeitamente natural. Com a diáspora, então nós temos o acarajé que vê essa iguaria. Então, as pessoas atravessam para comer, mas não é comer o acarajé. Não é simplesmente comer o acarajé. É uma experiência. Então, degustar o acarajé é uma experiência. Pega um acarajé quentinho, crocante, colocar na boca, sentir a temperatura, morder, sentir o croquezinho da massa, né? Quem gosta de pimenta, o ardor da pimenta, saborear o avinagrete, saborear o caruru, saborear o vatapá, é uma experiência. E uma experiência que cada elemento desse tem uma história para contar. Tá andando para perceber? Tá vendo como é fácil você construir uma narrativa para convencer quem está do outro lado a investir no seu negócio? Um outro ponto importante é falar sobre o mercado. Né? Apresentar como é que o mercado se comporta acerca do seu produto. Descrever o segmento, né? Saber qual é o público que você vai atingir. Né? Apresentar gráficos, né? De crescente. Né? Por exemplo, no meu negócio, o Brasil ele é o quarto no mundo a exportar óleos essenciais. Então, no Brasil, vem uma crescente de pessoas buscando cuidados emocionais a partir de fitoterápicos e óleos essenciais, principalmente pós-pandemia. Então, estudos apontam para isso. Então, eu tenho dados, que são dados consistentes, a partir de pesquisas sérias, né, de governo federal, de plataformas internacionais de tendências de mercado, que traz isso para mim. Então, eu tenho uma forma de olhar o meu negócio e trazê-lo de uma maneira mais eficiente para garantir e mostrar para o investidor como ele pode investir com segurança que vai ter o resultado. A outra coisa é falar sobre o produto. Você precisa falar do seu produto, como você saboreia, por exemplo, uma pamonha. Vocês gostam de pamonha? Ou pamonha, né? Ou então um acarajé. Acabei de falar do acarajé, todo mundo já imaginou aí como é que come um acarajé. Mas tem também um caruru. Falar com sabor, falar com intencionalidade. O que sua empresa faz, por que faz, e ela faz com afeto. Né? Que é esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de envolvimento que vai seduzir aquele ou aquele para o seu lugar. Que vai atrair, seduzir esse potencial investidor para construir, fortalecer esse negócio. A outra coisa que você precisa saber é apresentar um modelo de negócio. Como é que ele se discorre? Né? Como é que acontece esse faturamento? Olha, essa parte vocês viram lá no módulo de Bia Moreno. Como é que descreve o faturamento? Como é que você faz o seu fluxo de caixa? Como é que você viabiliza toda essa dinâmica, né, dos seus produtos e serviços dentro da sua empresa? Então, isso você tem que apresentar para esse potencial financiador e investidor. Por que está falando isso? Tem que mostrar para quê? Para apresentar como se ganha dinheiro. O fluxo de caixa, o que é que tem em estoque, como é que vai. E assim, o investidor, ele precisa ter desenhado, compreender como é que ele pode também ganhar dinheiro com o seu negócio. A outra coisa que você precisa trazer no seu pitch é a evolução do seu produto. Como foi que seu produto desenvolveu? Onde é que ele está agora? Para onde ele vai? Qual é a perspectiva de expansão? Será que dentro do seu negócio ele pode fazer desdobramento com outros negócios? Será que o seu negócio ele pode atuar de uma forma em cadeia, né, com outros negócios, com outro empreendimento? Pode ser agregado outros valores, outros produtos, outros serviços acerca do seu negócio? É pensar e ver de uma vez de qual forma como ele vai impactar no seu produto, né? Quais são as perspectivas, as expectativas de receitas do seu negócio? Então, é algo que precisa sentar para ajustar e também precisa aparecer no seu pitch. E isso também são informações do módulo da Bia Moreno, que vocês já viram. E um outro ponto que você precisa saber: qual é o seu diferencial no mercado? Quais são as empresas que prestam o mesmo serviço que o seu? Ou têm os mesmos produtos que o seu?
Se tem o mesmo produto e presta o mesmo serviço, você tem que ter um diferencial no mercado, que é isso que vai fazer você ganhar campo no mercado. Então, pense nisso. Qual é o seu diferencial? O que é que você oferta além do produto ou serviço que vai conquistar, atrair, né, esse potencial investidor? Uma outra coisa que você precisa destacar, diferencial atrativo. Então, usar a criatividade para além do apelo da ancestralidade, o que é que pode agregar ao seu produto ou seu serviço? Como você construir nessa lógica, né, de mercado para ter mais clientes e para ter também os investidores perto de você? Como você vai explicar o que você faz e que ninguém mais faz para ter o diferencial? É importante identificar o seu diferencial, mas isso tudo precisa ser objetivo e direto. As informações parecem que são muitas, mas depois que vocês ajustam tudo, ele cabe exatamente nesse tab, porque você vai pensar, vai trazer as informações necessárias para garantir esse atendimento, para garantir esse financiamento, esse investimento. Outra coisa que é importante, qual é o impacto que o seu negócio vai causar positivamente na vida das pessoas? Quais são as ODS? Né? O que é que ele está prevendo a partir do olhar da ONU? Porque tem uma outra coisa importante a ser dita. Depois, né, com esse boom da pandemia, a Organização Mundial de Saúde tem construído, né, formas de mensurar a sustentabilidade dos negócios, né, a partir do ESG. Então, as ODS estão aí. Então, eles precisam, as pessoas têm investido muito e têm atendido e têm desejado estar e consumir produtos e serviços de empresas que têm alguma ODS implantada, como erradicação da pobreza, como a diversidade, né, a inclusão de diversidade, acessibilidade, uma outra forma, geração de emprego e renda, uma outra ODS, a questão do meio ambiente, como é que se processa toda essa perspectiva de sustentabilidade do meio ambiente para poder trazer na sua empresa. Então, são impactos relevantes na sociedade que vai fazer toda a diferença do seu negócio. Né? Por exemplo, a minha empresa, ele tem um impacto de geração de renda muito forte, positivamente, assim como ela tem um apelo da sustentabilidade na perspectiva ambiental, cultural, histórica e econômica. Dito isso, elas atendem pelo menos 4 ODS, né, pautadas pela ONU. Então, é importante você dar uma olhada no seu negócio, ver como se identifica para poder fazer essas observações. Uma outra coisa, quem é a sua equipe? Na sua narrativa, na apresentação do pitch, tem que aparecer a equipe. Quem é o diretor ou a diretora? Quem é o CEO? Quem é a secretária? Quem é o secretário? Qual é a sua equipe de apoio? Como é que está desenhado o organograma do seu lugar? O organograma da sua empresa? Como é que se processa? Por quê? Porque quando você apresenta uma equipe e ela está muito bem definida, você apresenta para o cliente, para o financiador, que existe uma organização operacional dentro do seu negócio. Então, é importante você falar também da sua empresa, principalmente, né, da qualidade, né, dos profissionais que atuam junto com você. Diante disso, você vai apresentar qual a sua necessidade. Bem, eu estou aqui em Salvador e eu tenho a necessidade de expandir para outros estados. Então, eu preciso de investir em marketing, eu preciso de trazer mais pessoal para poder fazer a minha produção, eu preciso mudar o layout para fazer um apelo mais urgente na minha marca. Então, assim, você vai trazer a necessidade que justifique aquele financiamento, aquele investimento, qual você deseja para manter a sua empresa no mercado. Basicamente, são esses tópicos que você tem que trazer para fazer um pitch. Durante, né, a semana, né, depois de vocês assistirem esse vídeo, nós, né, as consultoras do consórcio, vamos estar disponíveis em regime de plantão
para atender a vocês, a ajudar a arrumar essa organização, porque essa apresentação do pitch, ela será presencial. E presencial para possíveis investidores, possíveis agências que vão atender as demandas do afroturismo, tá? Então, vou esperar vocês com todas as dúvidas, com todas as angústias a partir dessa explicação do que é pitch, para construirmos juntos e juntos, essa narrativa para que vocês estejam prontas para enfrentar qualquer desafio. Seja um pitch esporádico, quando encontrar Monique Evelyn no Pelourinho, por exemplo, vou sempre citar, ou então até a Eve. Quem é Eve? Eve é a presidente da Be Good, que é a fundação da Beyoncé, que está no Brasil. E eu tive a experiência de estar com Eve, encontrar com Eve e fazer um pitch para Eve. Então, porque são instituições que estão de olho no mercado, estão capturando afroempreendedores para poder investir e colocar no mercado. Então, nos encontraremos mais adiante, espero ter ajudado e vamos dialogar nesse regime de plantão com as consultoras para montar o pitch de vocês bem legal, bem bacana, ok? Muito obrigada.